No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da FENAPRO, é a Federação Nacional das Agências de Propaganda. Ele que é o Daniel Queiroz, e conosco vai falar a respeito da situação do mercado, fazendo um balanço até agora, né, chegando aqui na metade do ano 2022, e as expectativas para o resto do ano, da publicidade que circula tanto no âmbito da publicidade, das publicidades governamentais, como também da publicidade nos setores privados. Seja bem-vindo, Daniel Queiroz, ao nosso Espaço Cidadão. Maravilha, Robson. Muito bom estar aqui com vocês, né? Esse teu espaço é um espaço muito importante. Já estamos aqui, acho que pela segunda vez, e espero que a FENAPRO tenha sempre esse espaço aberto para a gente poder falar do mercado da propaganda no Brasil. Perfeito. E eu peço que, inicialmente, você compartilhe conosco, né, uma visão desse primeiro semestre de 2022, né, como é que tem sido os resultados da publicidade e propaganda no país inteiro, né, e depois até vamos falar sobre uma pesquisa que acontece anualmente, né, a VanPro, né, daqui a pouco a gente traz detalhes, que é muito importante para a gente ter a noção de, mais do que um raio-x, talvez uma tomografia da situação desse setor no país, né? Mas, de modo inicial, né, algum comentário sobre esse primeiro momento de 2022. Robson, o momento está muito positivo, né? A propaganda, o setor da propaganda sofreu muito inicialmente com a pandemia, igual como diversos outros setores, né? Alguns até nem tiveram perda, mas aí mais por características peculiares, mas a grande maioria sim teve perda, a propaganda também, aquele susto inicial, mas desde 2021 que os investimentos vêm retomando. Nós tivemos já um 2021 40%, quase 40% melhor do que 2020. Grande parte das agências recuperaram a perda que tiveram em relação a 2020, né? Então, muitas agências conseguiram retomar o patamar de negócios que tinham lá em 2019, antes da crise. E agora, em 2022, essa perspectiva positiva ela continua, né? Houve, tanto na VanPro, que é um movimento de sondagem do ambiente de negócio que a FENAPRO faz trimestralmente, mas também pelo SEMP, né? Que o SEMP, através do mecanismo SEMP Meios, também produz esse tipo de informação. Nos dois mecanismos apontou um cenário bastante positivo, cenário de crescimento, cenário de desenvolvimento, cenário de retomada, né? Especificamente a VanPro, por exemplo, no primeiro trimestre, ela captou dos empresários da propaganda que mais de 75% cresceram em relação a 2021, né? Então, já houve uma retomada em 21 em relação a 20, e 22 já tem um crescimento em relação a 21. E como perspectiva de futuro, porque a VanPro também traz essa percepção, é um cenário também muito positivo para mais de 2/3 das agências, né? Logicamente que, como todo mercado, vão ter empresas que vão estar com uma perspectiva melhor, vão ter empresas que vão estar com uma perspectiva um pouco pior, mas a grande maioria, que é para onde a gente realmente olha, é um cenário extremamente positivo diante de tudo o que a gente veio vivendo aí nos últimos tempos. Isso considerando tanto os setores público quanto o setor privado, Daniel? Sim, veja, o setor público, na verdade, durante a pandemia, ele não parou, né? Ele não parou em nenhum momento. Na verdade, o setor público, com o seu papel social, aliás, todas as marcas, o setor privado também tem um papel social, mas o setor público é 100% focado na demanda social. Ele precisou comunicar muito, ele precisou transmitir informação, se relacionar com a população. Então, de uma maneira geral, as agências que têm, né, em sua carteira de clientes setores públicos não tiveram quedas, né? Na verdade, o setor público precisou manter uma atividade muito, muito forte, muito intensa e permanente na comunicação ao longo de toda a pandemia.
E, lógico, esse processo continua, né? Porque o setor público ele precisa estar em permanente comunicação com a população. Sem dúvida, né? E Na o setor verdade, privado, desculpe, o sim, setor privado, alguns setores, né, tiveram também, não tiveram nenhuma queda, né? Se a gente for olhar para o setor financeiro, o setor de consumo, empresas com suas plataformas digitais de e-commerce, esses setores também, na verdade, não é que eles não pararam, eles cresceram absurdamente ao longo da pandemia e continuam crescendo. Eu vi uma pesquisa agora recente, agora eu não estou lembrado onde foi, mas só para você ter ideia, os 10 principais anunciantes de TV, são anunciantes do ambiente digital. São TikToks, Google, iFood, marcas que são nativas digitais, que atingem e têm como seu propósito uma lógica digital de funcionar, mas que estão, logicamente, na TV, pela força que a TV tem, apesar de muita gente achar que ainda não tem, mas tem e continua tendo, e continuará tendo. Né? Nós estamos no Brasil e a TV tem a sua importância muito significativa, e elas representam as principais marcas anunciantes da TV. Então, esses setores digitais tiveram um crescimento absurdo, outros setores também tiveram o seu papel, né, e a sua importância nesse momento da sociedade, mantiveram uma atividade permanente, e outros setores que, por alguma razão, precisaram parar, diminuir ou suspender, também já retomaram e estão num momento muito positivo da comunicação nesse momento. É um movimento interessante, né? Estratégico até dessas empresas, né? Essas plataformas de rede de mídias sociais digitais, né? Terem investido na televisão, porque com a pandemia as pessoas ficaram mais em casa e eles devem ter perdido um pouco dessa audiência e tentaram ir para a TV para recuperar, né? Você, de alguma maneira, enxerga que ainda há uma concorrência da TV com as plataformas de rede e mídia digital, as televisões e os rádios também? Do ponto de vista da divisão do bolo, do bolo publicitário, do privado e do público? Do ponto de vista da divisão do bolo, lógico, a concorrência. Porque, assim, o investimento publicitário ele cresce ano a ano, lógico, mas ele não cresce na medida de suprir os novos entrantes, né, os novos players digitais e manter aquilo que já existia nos meios mais comuns ou chamados tradicionais ou offline, porque eu não acredito que nada mais é offline, mas nos meios que já existiam. Então, o investimento ele não cresce para poder suprir a manutenção de tudo. Então, há sim uma concorrência da verba, há uma concorrência da distribuição. Mas quando a gente vai falar do composto da comunicação do ponto de vista estratégico, é fundamental esse conjunto. Não dá para você só focar em um. Não dá para ficar só em TV, como não dá para ficar só no digital, como não dá para ficar só na mídia exterior, só na rádio. E aí eu entrei a importância, inclusive, das agências, né, com seu papel técnico, seu papel de entender de estratégia de comunicação para oferecer uma entrega que ela atinja o público-alvo de cada marca ou de cada demanda de empresa anunciante nesse mundo complexo da comunicação. Porque, na verdade, esse mundo da comunicação tem gente que acha que está ficando mais fácil, né? Porque o digital trouxe a facilidade. Não é assim. Não, está muito mais difícil, né? Hoje, para você atingir o seu público com eficiência do investimento, eficiência de atingir o seu público-alvo, ele está muito mais complexo e exige cada vez mais técnica, conhecimento, domínio sobre tudo isso. E há uma reclamação também, né? Por exemplo, quando a gente pensa nas plataformas de redes e mídias digitais, né? Porque às vezes algumas empresas deixam de querer oferecer a publicidade nessas áreas porque os valores são pequenos demais, né? E às vezes, de repente, não se tem aquele retorno esperado e você deixa, de repente, estar investindo na televisão, no rádio, né? Numa outra mídia mais tradicional, né? Não sei até que ponto digamos assim, isso pode ter sido ou não captado por essa pesquisa, né? Ou nos contatos que vocês têm diretamente com os operadores da publicidade no país, né?
Veja, eu acho que tem uma coisa muito clara, consolidando. A gente está num processo de transformação, mas também num processo de reconsolidação, né? Estava tudo muito consolidado, a transformação digital veio mexendo, mas também vem apontando para uma visão mais clara desse composto. Então, por exemplo, TV, os investimentos em TV ainda representam 50% do bolo publicitário. Então, não tem o que discutir sobre isso. Eu estou falando sobre dados reais. O investimento digital já está acima dos 30%. Eu estou aqui te passando um dado do Sempre Meios, que é um dado que eu considero ele muito concreto. Lógico que vão ter marcas ou agências que, no seu mix de comunicação, o digital já está mais do que 50%. Ok. Quando você Mas eu fala estou digital, falando de você uma maneira inclui as geral. plataformas também, os sites, ou Sim, apenas as de redes e mídias digitais, tipo Instagram, Twitter, Facebook, sim, quando TikTok, eu falo etc. digital, eu falo em social, eu falo em rede de Os display, eu portais, falo a em internet como um Google, eu todo, falo em né? site, eu falo em blog, eu falo em portais, eu Perfeito. estou falando em tudo que a essência é digital, né? Porque assim, eu acho que é até bom essa tua fala, né? Porque assim, a TV, ela virou digital, o rádio virou digital, aliás, o rádio virou TV, né? É A verdade. revista, ela virou digital, o jornal virou digital, tudo é digital, mas aqui o que eu estou falando são os meios digitais, aqueles que têm por sua essência a presença digital. Mas veja que interessante, dentro dessa lógica da consolidação, que não é ainda uma consolidação, é uma transição para uma consolidação, o out of home, que é a mídia exterior, aí eu estou falando de outdoor, outbus, placa de rua, mobiliário urbano, ele representa quase 10%, 8,6%, algo nesse sentido. Então, assim, tem sua importância. A rádio, Ficou que só com muita gente diz 10%? quase 10% out of home, está ali Não, na casa. mas a rádio, então, por essas contas, ficou só com 10%? Não, aí a rádio está ali na casa dos 6%, tá? Menos ainda. E eu acho muito representativo, né? Quando você ouve que as pessoas não escutam mais rádio, peraí, não é assim, Não não, eu é só assim. escuto Spotify, não. Quando você for dar essa opinião, não olhe para você, olhe para o O Brasil. Não Brasil. olhe para o ambiente que você enxerga, olhe para o Brasil, né? Então, rádio tem a sua parcela de importância. Eu estou falando aqui de investimento, tá certo? Eu não estou falando, por exemplo, de penetração, de alcance. Quando a gente vai Audiência. falar de penetração e alcance, quando eu falar mais da questão técnica, rádio é 80%, é 90% talvez, né? Então, eu estou falando de investimento. E por que eu estou falando de investimento? Porque o investimento fala sobre a eficiência do processo da comunicação, né? Se não tivesse essa forte base Então, aqui, quer dizer que às vezes você pode ter audiência, mas não ter eficiência no investimento. pode, claro que pode. Claro que pode. E Interessante. veja, a comunicação está passando por um processo muito importante, que é a metrificação, né? Então, antes era mais caro de você medir o resultado. Você tinha que contratar uma pesquisas caras, complexas, Caríssima, é. né? Agora é mais prático de você medir. Então, se os investimentos estão sendo representados nessa ordem, com um cenário de métrica que é mais viável de fazer, é porque esses meios estão mostrando as suas importâncias, né? Então, não dá para desconsiderar isso, né? Então, assim, a gente tem realmente um cenário bastante complexo, em transformação, mas com uma demonstração de um início de clareza de como isso tende a ficar um pouco mais para frente. Onde a rádio não some, a TV não some, não é esse mundo apocalíptico que alguns gostam de plantar. Não. Cada meio continua tendo a sua importância. Para mim, o mais importante de todos, sabe qual é? Porque a TV, para mim, é óbvio, o digital não tem o que discutir, inclusive a tendência é de crescimento, a tendência eu acho até de ultrapassar a TV aí ao longo dos anos, mas sem a TV perder o espaço dela. Mas, para mim, o mais interessante que eu venho acompanhando, que não está perdendo espaço, é o out of home, é a mídia exterior, que ela se mantém ali consolidada perto dos 10%, e, de fato, se você for olhar como cidadão, como ser humano, independente de tecnólogo em comunicação, nós somos impactados pela mídia exterior o tempo todo, né? A gente está na rua, a gente circula e, poxa, está lá a propaganda impactando a gente.
Sem dúvida, né? Atinge todos os tipos de público, né, que você observa, né, dependendo de Sim, onde esteja fixado um outdoor ou um busdoor também circulando, dependendo sim, da sua rota, né? sim, Mas, sim. assim, muito interessante realmente essa entrevista e essas informações. Você teria de memória, assim, aproximadamente, né? Você fez mais ou menos um escalonamento do ponto de vista de investimentos, é, da publicidade que tem sido direcionada para a televisão, rádio, para outdoors, busdoor, né? Para a mídia social digital. E você teria essas informações em relação a audiências, A audiência de cabeça eu não tenho, né? Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma visão uma média, superficial, por exemplo, do alcance, ou seja, o que esses meios alcançam dentro da população, né, os públicos. Eu não estou falando de audiência, estou falando de alcance. alcance. Então, por exemplo, os top 3 hoje estão TV, rádio e internet. Internet, que eu falo, é o digital de uma maneira geral, né? Então, você vê, o digital já alcançou um nível de alcance ali equivalente ao da TV e o da rádio, né? E ela mostra, logicamente, a sua importância. E esse dado do alcance ele é muito importante, porque é onde você percebe que aquele meio ele chega na maior parte da população, né? E aí você diz, Daniel, por que que não é 100%? Porque nós estamos falando de Brasil. Nós estamos falando de Brasil. E eu estou falando 80, mas é quase 90, acho que é 88%, 86%, alguma coisa assim. É perto de 100. Então, nós estamos falando de Brasil, um país que tem suas diferenças sociais, que nem todo mundo tem acesso à comunicação como a gente acha que tem, né? Um país de extensão geográfica extensa, né? Que Continental. nem todo mundo tem acesso a sinal ou do rádio ou da TV, e principalmente da internet, Ou um né? celular de boa qualidade para ter acesso à internet e uma internet de velocidade, nem todos têm acesso. Exatamente. Que veja, Mas a TV é a chega maior lá, né? barreira. Mas a Hã? TV, mas a TV consegue chegar, às vezes na internet não chega, né? O Exatamente. rádio também, né? Exatamente. Hoje, a maior barreira do crescimento da internet, do crescimento não, porque ela vem crescendo exponencialmente, mas eu digo da superação em relação ao meio TV, por exemplo, chama-se essas deficiências de infraestrutura, dela estar ao acesso de todos com facilidade. Porque a gente acha que está, mas não está. Na verdade, todo mundo tem acesso à internet? Tem, mas não tem com a frequência, com a qualidade, com a profundidade que nós temos, que temos os privilégios, né, de onde a gente vive, de onde a gente mora, de ter isso com mais qualidade. Mas não, isso não é representado no Brasil inteiro. Perfeito. Daniel, você como presidente, né, da FENAPRO, Federação das Agências de Propaganda e Publicidade do país inteiro, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão de gastos de instituições governamentais em ano eleitoral. Me parece que houve uma modificação, né? E é importante falar disso, porque é um dinheiro que circula também numa importante cadeia econômica. Do mesmo jeito que tem dinheiro que vai para a saúde, para a educação, para a segurança e para tantos setores, há um setor que circula, um dinheiro que circula na comunicação do país, em veículos de rádio, jornais, televisão, digitais, internet, né? E que emprega também milhares de pessoas no país inteiro. Então, o que é que nós temos de informação nova a respeito dessa fatia, desse bolo de publicidade governamental, considerando governos estaduais, municipais e federais? Então, primeiro eu queria só fazer um ajuste da palavra gasto, né? Comunicação Investimento. nunca foi nem nunca será gasto, é investimento, e até pode ser gasto se for mal feito, mas dentro de um processo técnico é investimento, Técnico é investimento. mesmo que no ambiente público. Vamos pegar o cenário da Covid. Imagine se você não tem campanha de vacinação, campanha de instrução sobre cuidados, campanhas sobre como se proteger, né? Imagine o tamanho do prejuízo social se você não comunica bem. Então, Inclusive, não quando a gente deixa... fala dos veículos tradicionais de televisão, rádio, jornal, principalmente,
excluindo daí plataformas de redes e mídias sociais digitais, como Instagram, Facebook, Twitter, nesse meio foi onde circularam as notícias falsas, inclusive sobre a pandemia. Então, veja a importância do investimento da publicidade governamental nos veículos tradicionais de televisão, rádio, jornal, internet, os portais, né, nacionais, né, que trouxeram um contraponto, né, até se formou uma associação para divulgar os dados reais da própria pandemia com responsabilidade, coisa que não aconteceu nas plataformas de rede e mídia social digital, né? Esse já é um problema à parte, né? Que é o problema da fake news, Isso. que é um mal que o acesso à comunicação, a democratização da comunicação trouxe. Se, por um lado, trouxe muitos aspectos positivos, também traz aspectos negativos. Está difícil de combater. Existe um trabalho de discussão de lei, né? Da Lei da Transparência e Responsabilidade, que foi intitulada de Lei das Fake News, pelo termo popular, mas essa é uma atuação, inclusive, que nós, como entidade do setor de comunicação, defendemos, porque a gente precisa de um ambiente de comunicação saudável. Perfeito, muito bom ouvir isso, Daniel. Não dá para ficar vivendo com um ambiente de comunicação que ele é prejudicial à população. Porque tem gente que trabalha fabricando e ganhando dinheiro com isso, né? É diferente totalmente do que a gente deve banir, que é a censura, não é isso. Mas a responsabilização deve existir, né? Esse é um tema bem polêmico. É por isso que o nome da lei não é Lei das Fake News. O nome da lei é Lei da Responsabilidade e Transparência. Tá? Perfeito. Por quê? Porque a gente tinha um ambiente de comunicação que a gente conseguia ter algum tipo de noção do que estava acontecendo e de quem promovia determinadas mensagens. Com a chegada do digital e a descentralização e a democratização, que é positiva e não deve acabar, e a lei não está aí para acabar com isso. Perfeito. A lei está vindo para criar um ambiente mínimo de regras, para que este cenário digital se comprometa com a verdade, né? E quando a gente fala verdade, é bem polêmico isso, né? O que é verdade? Mas tem como, sim, no mínimo, saber... um compromisso com o fato, né? Exatamente. Você pode ter opiniões diferentes de um fato, mas a coisa é diferente de você criar um fato que não é verdadeiro, né? Então, assim, tem um trabalho muito forte de uma coalizão de mais de 40 entidades do setor de comunicação, trabalhando em defesa de um ambiente regulatório mínimo para esta questão da responsabilidade da transparência da comunicação, também no ambiente digital, né? Então, isso é muito importante. Mas, voltando à sua fala... Só antes de voltar, né, só fechar um parênteses nessa questão, né? Se os veículos de rádio, televisão, jornal, né, os mais tradicionais do país, forem inteligentes, né, uma forma de, digamos assim, minar um pouco a sua própria concorrência no meio digital é entrar nessa linha do combate à circulação da notícia falsa e irresponsável, né, e sem responsabilização, né? Me parece que é um... Exato. O problema maior é isso. O problema maior é sem responsabilização. Sem responsabilização. Porque o cenário legal... Você pode punir um rádio, uma empresa de rádio, jornal, televisão, por algo irresponsável, mas você não consegue fazer isso com as plataformas de mídia digital, nem com quem propagou, nem com quem deixou propagar. Pronto, você definiu agora qual é o regramento mínimo. É dar condições igualitárias a todo o setor de comunicação, onde a regra que vale para Chico também tem que valer para Francisco. Não pode só valer para um, né? E veja, não é só para igualar do ponto de vista concorrencial. Isso nada tem a ver com a questão comercial. Isso tem a ver com a questão social. Isso tem a ver com a responsabilidade do tipo, do nível da informação que chega para as pessoas, né? Isso é muito sério. É um tema que está sendo tratado pelas organizações representantes do setor de comunicação, mas também com muito olhar e muita atenção do Poder Legislativo para que se regre, né, melhor esse contexto todo. Mas, veja, voltando lá, o tema é tão polêmico que a gente aprofundou nele. Exatamente. Mas voltando lá para a questão da força do investimento,
é fundamental que o poder público tenha essa capacidade, né, de investir, porque ele precisa se comunicar com a população. E a gente está falando, você iniciou uma pergunta com um foco específico numa lei recente que foi agora aprovada pelo Congresso, que ela amplia, entre aspas, não é que ela amplia, ela regulamenta de maneira mais adequada o investimento publicitário em ano eleitoral. Ora, Perfeito. a gente sabe que ano eleitoral e Muitos querem utilizar essa verba de comunicação, que é institucional, para se promover, tentar uma reeleição, né, apresentar um projeto próprio e tal, né? Mas me olha, parece que você não pode deixar de comunicar. A questão não pode deixar de comunicar, e né? também é um dinheiro que, digamos assim, um investimento que não pode deixar de circular no mercado, que também sente muito, que não já vem pode. fragilizado, né? Então, do ponto de vista mercadológico, para a gente, essa lei ela foi muito importante, porque ano eleitoral era um ano sempre muito de limitações. A lei continua limitando, mas ela criou uma regra que ela estabiliza melhor como, né, essa verba institucional pode ser utilizada. Antes ela era limitada num cálculo médio dos 3 últimos primeiros semestres. E Isso. aí o governo, naquele ano eleitoral, ficava limitado a se comunicar com a população pelo histórico de primeiros semestres dos seus governos. Que a gente sabe, todo novo governo tem pouco o que comunicar, tem pouco o que falar. Ele começa, ele faz um projeto, ele faz um plano, ele aplica, e a comunicação vem por consequência. no começo do ano, mesmo os governos que estão em períodos já correntes, tem um orçamento fechado nos meses de janeiro, de fevereiro, exato, né? Até metade de fevereiro não chega a março. Então, é praticamente zero, né, a publicidade nesse período, né? A lei veio para regularizar um ambiente de cálculo, né, que seja mais saudável para os governos e, por consequência, para a população, que é quem é impactada pela comunicação. Então, ao invés de se calcular a média pelos 6 primeiros meses, a média, e continua sendo uma média, é calculada pelos 12 meses dos 3 últimos anos. Então, você calcula a média pelos 12 meses dos 3 últimos anos e multiplica essa média por 6, que, no final das contas, é para manter a lógica dos 6 primeiros meses do ano eleitoral. Então, não tem um aumento, tem uma reclassificação na forma de calcular a média e na forma de estabelecer o limite, porque continua havendo limite. Por exemplo, o governo não pode fazer comunicação institucional, né, no período eleitoral. A partir, se eu não me engano, acho que é 3 ou 6 de julho, acho que é alguma coisa assim, nenhum governo, seja na esfera... 6 meses que antecedem o dia da eleição, né? 6 meses que antecedem o dia da eleição. Então, não pode. Pare. Você não pode falar. Que é para não misturar a linguagem institucional com o objetivo político. O que é corretíssimo. Mas o que estava equivocado e foi corrigido com a lei é a forma de calcular a média para o período que continua sendo limitado dos primeiros 6 meses do ano eleitoral. Perfeito, né? É muito importante essa correção, né? E algo também nessa lei, ou haveria algo nessa lei, que diz respeito a como você pode utilizar, porque, por exemplo, uma coisa é você, até os 6 meses da eleição, você fazer propaganda, construir uma obra, uma praça, eu vou ficar mostrando essa praça, né? Porque eu quero ser candidato à reeleição, por exemplo, olhando para essa praça que eu fiz. Isso é um tipo de comunicação, mas se você pensa numa comunicação na área de saúde, que tem uma necessidade imediata para a população, me parece que aí deve ser visto com outro olhar. Há algo na lei que diferencia o que é que você pode divulgar nesse período ou não, no ano eleitoral? A pandemia, lá em 2020, trouxe um ajuste na lei que, para as demandas de comunicação voltada para a saúde, especificamente de momentos de calamidade como o Covid, era possível ampliar o limite de gasto e o período da comunicação, porque é o foco no papel social da comunicação, né?
Existe uma outra característica da lei, mas que não foi mudado agora. Isso não houve nenhuma mudança agora. Isso já existe na lei. Os governos que precisam se comunicar do ponto de vista que aqueles produtos ou serviços concorrem com o mercado privado de uma maneira geral, por exemplo, bancos. Se um governo tem um banco público lá, os estados que ainda possuem banco estatal, banco apesar de ser o setor público, ele concorre com o setor privado, então ele também não pode ficar cerceado da comunicação, ele pode sim trabalhar os produtos e serviços deles. Nada acrescenta do ponto de vista político. A um ele vai candidato, falar, ele vai falar do cartão, ele vai falar dos produtos e serviços bancários que atendem ali a um público específico que concorre com o banco privado. Então, nesse caso, também é possível da comunicação institucional seguir em frente no ano eleitoral sem essa limitação. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista com o Daniel Queiroz, que é o presidente da FENAPRO, Federação Nacional das Agências de Propaganda, que conosco está trazendo muitos temas importantes, nos atualizando a respeito deste setor, né, dos veículos, da publicidade que circula nesses veículos, da audiência e também dos setores que recebem a publicidade do que vem do público e do privado. Então, eu quero agradecer, Daniel, a sua participação no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. E eu deixo um momento final para a sua despedida junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu só tenho a agradecer o espaço. Acho que é sempre muito importante a gente poder falar sobre o nosso mercado, falar sobre o nosso setor, né? Muitas vezes as pessoas que estão fora veem só a parte que aparece mais, que são as grandes campanhas, que são as grandes mensagens, as mensagens que emocionam, mas nosso setor ele trabalha em várias frentes. A gente falou muito aqui da questão social, da comunicação institucional, falamos dos desafios, da complexidade do ambiente da comunicação com a democratização dos meios, né? E é sempre importante a gente ter esse espaço aqui de fala e de conversa e de debate. Eu só tenho a agradecer a você e ao seu público por estar aqui interagindo conosco. Ok, muito obrigado, Daniel. Obrigado, Robson.